A paz do Senhor para todos. Estudo tratando das atividades espirituais que se movem no mundo para nossa escolha. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Glória ao Espírito Santo de Deus. Revelando os enganos espirituais que induzem pessoas a praticar pecados. 1 João 5, 18 a 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos analisar a afirmação. Sabemos que somos de Deus e todo o mundo jaz no maligno. Perguntamos, se Deus criou o céu, a terra, o mar, enfim, todo o universo, mas como entender porque a própria Bíblia afirma que todo mundo jaz no maligno e ele não criou nada? A rejeição da Bíblia é influência maligna. Buscando entendimento no começo da criação, Deus sempre depositou e depositará confiança no homem. E Robin Granat Tagore diz que cada criança ao nascer nos traz a mensagem de que Deus não perdeu as esperanças nos homens. A confiança de Deus depositada no primeiro homem, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Nota, Deus doou aos homens a autoridade sobre a terra, mas o primeiro homem, no princípio da criação, foi enganado e passou sua autoridade para Satanás, tornando-se submisso e escravo do pecado, e assim a humanidade inteira passou para a autoridade do maligno. Depois, Satanás tentou Jesus em sua natureza humana, oferecendo os reinos que ele arrebatou das mãos de Adão. Mateus 4, de 8 a 10. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Pelo pecado de Adão, a maldição entrou na terra, e assim o processo de degeneração da terra e do homem vem ocorrendo até nossos dias. Gênesis 3,17. Comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Nota, é certo que as nações do mundo sofrem com corrupções continuadas pela ganância financeira. Hoje, muitos líderes religiosos que deviam conduzir as pessoas para a salvação, mas no exemplo de Judas e riquezas vindas dos cachês de Mamon, desviam o povo da Bíblia e da salvação. Muitos já participam e levam o carnaval para dentro das igrejas. Líderes com espírito de engano distorcem a Bíblia para enganar gente ingênua. Temos que considerar que o falso profeta, o anticristo e o Messias judaico estão chegando no cumprimento do Apocalipse, e temos que estar muito atentos para com os nossos líderes mercenários, como aconselha Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Conselho, jamais abra mão da sua integridade moral, concordando e seguindo influências erradas de filhos, irmãos, pais e líderes, pois cada um dará conta de si a Deus com os seus pecados continuados. Há um livro revelador com o título Brasília Secreta. Quando elegemos muitas pessoas para cargos eletivos, o nosso coração abriga esperanças que o nosso eleito vai fazer
as diferenças que sonhamos, mas muitos deles, quando assumem suas posições, revelam seus egoísmos avarentos, ignorando suas promessas e seus eleitores. Mas graças a Deus que a Bíblia já revelou antecipadamente que a maioria dos eleitos não farão o que prometem. Mateus 23:3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, também não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Neste momento do estudo, vamos revelar a importância espiritual do nosso corpo físico. 1 Coríntios 6, de 15 a 20, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nota, vista-se com decência e guarde o seu corpo do pecado sensual, pois ele é templo e morada do Espírito Santo. 1 Timóteo 2,9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso. Meus irmãos, quem deseja salvação não pode perder de vista que o caminho para o reino de Deus é estreito. Muitos estão dormindo, ignorando e cedendo aos pecados da carne à medida que o mundanismo cresce. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nota, alguns fatos importantes que devemos considerar são os seguintes. Primeiro, incredulidade em Jesus e na Bíblia. 2, mentiras, porque quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. 3, exposição do nosso corpo para sensualidade e fornicação. 4, severa atuação de espíritos de engano. O pastor Josafá Eugênio Barbalho dizia, quanto mais a mentira parecer com a verdade, ela é mais perigosa. 5, o amor como justificação de pecados que a Bíblia condena. 6, confia. Siga e se oriente pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Assim diz Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Gostaríamos de informar aos irmãos que o nosso propósito visa alertar pessoas de perigos espirituais, de práticas de pecados continuados que estão listados na palavra de Deus, que é a Bíblia, como banimento do reino de Deus, conforme 1 Coríntios 6, de 8 a 20, Gálatas 5, 19 a 21, Apocalipse 21, versículo 8 e 22, versículo 15, Efésios 5, 5 diz, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nota, informamos que, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado arrependido e abandonado, com pedido de perdão a Deus, poderá ser perdoado. Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Efésios 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Arrependa-se de seus pecados, creia no amor de Deus e na salvação que só há em Jesus Cristo, e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e único Salvador. Peço perdão por todos os meus pecados e os deixo para sempre, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.